curso do Saber Direito desta semana, o professor Rafael de Oliveira fala sobre a parte especial do Código Penal. Ele aborda os crimes contra a pessoa, contra a administração pública, contra a dignidade sexual, crimes contra a fé pública e explica os crimes contra o patrimônio. Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar mais um dia aqui com vocês. Meu nome é professor Rafael de Oliveira, sou escrivão da Polícia Civil. Estamos trabalhando aqui no nosso curso a parte especial do Código Penal. Já passamos aí pelos crimes contra a vida, crimes contra a administração pública. Falamos sobre os crimes contra a fé pública e os crimes contra a dignidade sexual. Terminando aqui, pessoal, a nossa participação, vamos trabalhar hoje um tema importantíssimo também, os crimes contra o patrimônio, que tem uma cobrança, assim, bem colocada aí em diversos setores. Iniciando a nossa aula sobre os crimes contra o patrimônio, importante que a gente saiba que existem 3 correntes que tratam sobre o assunto. Para Nelson Hungria, os crimes contra o patrimônio, eles teriam como tutela, como a proteção, apenas a propriedade. Já para Noronha e Rogério Greco, nós podemos dizer que além da propriedade, nós vamos proteger também a posse. E uma terceira corrente, que é a que prevalece, nós temos que os crimes contra o patrimônio, eles vão proteger a propriedade, a posse, e se nós estivermos diante de uma detenção que é legítima do bem, também estará sob proteção dos crimes contra o patrimônio. Então, essa terceira corrente é a que tem prevalência aí na doutrina. Sem perder muito tempo, pessoal, pois temos muito a falar sobre os crimes em espécie, nós vamos entrar aí logo de cara no crime de furto, artigo 155 do Código Penal. O crime de furto, podemos dizer que ele significa subtrair a coisa alheia e ainda além de alheia, a coisa móvel. Então, nós estamos diante de um crime de furto, quando subtrai uma coisa alheia e uma coisa móvel. Veja que existe uma diferença. A res nullius, que significa coisa que nunca teve dono, ou a res derelicta, a coisa abandonada, essas coisas não são objeto aí da proteção do furto. Tudo bem? Furto simples, que está lá no caput. Primeiro detalhe importante que a gente precisa dizer do 155, é uma infração de menor potencial ofensivo. Aliás, me corrijam, não é menor, médio potencial ofensivo. Detalhe importante, porque a pena mínima é de 1 ano e a pena máxima é de 5 anos. Ela é de médio potencial ofensivo. Isso quer dizer o quê, professor? Não cabe transação penal. Os institutos despenalizadores da Lei 9.099 não vão ser aplicáveis porque a pena máxima é maior de 2 anos. Porém, nós podemos falar em suspensão condicional do processo. É plenamente viável a suspensão condicional do processo no crime de furto. Objeto material do crime de furto, nós já falamos, a coisa alheia, e essa coisa alheia ela tem que ser móvel. Nelson Hungria, grande aí penalista, ele coloca uma situação, bens de valor sentimental, por exemplo, furtar uma foto com o meu falecido pai, por exemplo. É possível, com certeza é possível. A ação penal no crime de furto, ela é pública e incondicionada, como regra, e os sujeitos do crime podem ser aí, é um crime comum, pode ser qualquer pessoa, tanto o sujeito passivo quanto o sujeito ativo.
Claro que com exceção do proprietário, né? O proprietário ele não pode ser sujeito ativo do crime de furto. Por exemplo, se o proprietário ele empresta um celular e ele vai lá e toma o celular de quem ele emprestou, que está na posse desse terceiro, nós podemos falar aí, talvez, num crime de exercício arbitrário das próprias razões, mas não configura o furto. Muito cuidado com isso. Sujeito passivo do crime de furto pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica. O importante é que essa coisa alheia móvel subtraída, ela tem um valor economicamente apreciável. Para que a gente fale em furto, ela tem que ter um valor economicamente apreciável. O furto culposo é possível? Não, pessoal. Para que a gente fale em furto, é necessário que haja aquele dolo especial, o dolo de se apoderar definitivamente da coisa, chamado aí de animus rem sib habendi. Tudo bem? Dolo específico. Consumação do crime de furto. E aqui essas regras vão valer também para o próximo crime que a gente vai falar, que é o crime de roubo, tá? A jurisprudência dos tribunais superiores já solidificaram essa teoria, teoria da Amócio, ou também chamado teoria da apreensio. A consumação do crime se dá quando a coisa subtraída se transfere para a posse do agente. Mas veja, não é necessário que essa posse seja calma e pacífica. Mesmo que num curto espaço de tempo, estará configurada o crime de furto, pela teoria da Amócio apreensio. Mesmo que não haja o deslocamento da coisa de forma tranquila, mesmo que não haja posse mansa e pacífica, nós estaremos diante do crime de furto. Tudo bem? Essa teoria vale tanto para o furto quanto para o roubo. Veja o que diz o STJ, Superior Tribunal de Justiça, na súmula 582, agora falando do roubo. Só um parênteses. Configura-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante o emprego de violência ou grave ameaça, mesmo que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata do agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, ou seja, dispensável, a posse mansa, pacífica ou desvigiada. Veja, artigo 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel ao tipo chamado furto simples, reclusão de 1 a 4 anos e multa. É uma infração, como já dissemos no começo da nossa aula, até me retratando, que eu falei que era 1 a 5, não, 1 a 4. Pequeno detalhezinho. Infração de médio potencial ofensivo, já falamos. Esse é o tipo simples. Furto qualificado. Antes do qualificado, vamos falar do noturno, que está no parágrafo 1º. O furto noturno do parágrafo 1º, ele vai ter um aumento de pena de até 1/3. Tudo bem? Leiam lá o parágrafo 1º. É uma causa de aumento de pena de 1/3. Questão interessante, jurisprudência do STJ. É possível a incidente da majorante do repouso noturno, mesmo que o furto seja qualificado. Cuidado, essa majorante aí do parágrafo 1º, ela vale para os parágrafos seguintes do furto qualificado. Isso ficou decidido no julgamento do HC 306/450 do Estado de São Paulo, da 6ª turma do STJ.
Furto privilegiado ou furto mínimo? É o que está lá no parágrafo 2º. Se o criminoso é primário, veja, condições cumulativas, não alternativas. Eu preciso de todas presentes. Se ele é primário, se é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção. Além disso, o juiz pode diminuir a pena de 1 a 2/3 ou ele aplica somente a pena de multa. Furto privilegiado ou furto mínimo. Veja que exige algumas condições que estão aí no parágrafo 2º. Jurisprudência para vocês. Súmula 511 do STJ. É possível o reconhecimento do privilégio que acabamos de falar, do artigo 155, nos casos de furto qualificado. Se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora, necessariamente tem que ser de ordem objetiva. Cuidado! Não pode ser qualificadora de ordem subjetiva, atrelado aos motivos do crime, do furto. Não, tem que ser atrelado aos meios do crime. Pergunta interessante: furto de energia elétrica existe? Sim, nós vamos equiparar essa energia elétrica a uma coisa móvel lá do direito civil. E detalhe, esse furto de energia elétrica é um crime permanente, ou seja, ele se prolonga no tempo. Enquanto estiver acontecendo esse furto, o flagrante pode ser caracterizado. Estamos no artigo 155, parágrafo 3º. Saindo da energia elétrica, agora vamos para o sinal de TV a cabo, o famoso aí GatoNet. Existem duas posições divergentes. Para esse egrégio Supremo Tribunal Federal, a conduta seria atípica. Nós não podemos realizar uma analogia em Malam Partem, HC 97261. Tudo bem? Para o Superior Tribunal de Justiça, o GatoNet caracteriza-se aí como furto simples, a partir de uma interpretação do artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. Existe posição da doutrina para os dois lados. É importante que vocês saibam aí, se eventualmente forem cobrados, expor as duas posições. Fornecimento de água também pode ser sujeito, aí está como objeto material do crime de furto. A água fornecida por empresa de abastecimento, com certeza, pode ser objeto material de furto. Não como energia, mas como coisa naturalmente móvel. Tudo bem? Passamos para o estudo do furto qualificado. Inciso 1º, é aquele furto com destruição ou rompimento de obstáculo. Veja que nós estamos diante de uma qualificadora de ordem objetiva. Por exemplo, eu arrombo a porta com um pé de cabra. Furto qualificado, qualificadora objetiva. Com abuso de confiança mediante fraude, escalada ou destreza. Também estamos diante de uma qualificadora objetiva. Veja, com abuso de confiança, em que o agente deve ser pessoa em quem a vítima deposite uma confiança. Mediante fraude, por exemplo, o sujeito dolosamente passando-se por funcionário público de uma cidade do interior, simulando-se a intenção de comprar um veículo, ele procura uma revenda de carros na capital e solicita aí para fazer um test drive. Após sair do local,
o acusado não retorna à concessionária. Exemplo clássico de furto mediante fraude. Escalada, que nós podemos falar sobre escalada, é o que ocorre quando o indivíduo ele invade o ambiente fechado por vias anormais, que não são destinadas a esse fim. Veja, a escalada não é simplesmente aquela imaginação que nós temos de pular um muro ou um poste, por exemplo. A qualificadora ela é aplicável a qualquer forma de ingresso extraordinária no recinto, por exemplo, na escavação de um túnel que dá acesso ao interior do imóvel. Também é escalada. Destreza. Destreza é aquela qualidade excepcional de quem furta, né? O famoso punguista. Você está no metrô com o braço levantado, o rapaz passa por trás de você e leva sua carteira. Você nem imagina que ele furtou sua carteira. Essa é a destreza. Detalhe importante e muito cobrado: diferença entre furto mediante fraude e estelionato. Veja que no estelionato a conduta é praticada com o emprego de qualquer meio fraudulento. No estelionato, a vítima ela é induzida a errar. Eu induzo a vítima a errar. A finalidade é ter vantagem ilícita em prejuízo alheio. E, para resumir, a própria vítima entrega o bem porque ela foi induzida a erro. Própria vítima entrega. Diferente do furto mediante fraude. No furto mediante fraude, o ardil é utilizado para afastar a vigilância da res furtiva. Eu emprego um ardil e aí a vítima se afasta da vigilância que ela tem sobre o seu bem. No furto mediante fraude, o agente utiliza a fraude para diminuir a vigilância e o poder, e ele mesmo poder subtrair a coisa. É o caso que nós falamos aí do veículo no test drive. Inciso 3º, com emprego de chave falsa, aquela micha, né? É uma qualificadora objetiva, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas, também é uma qualificadora objetiva. Peço a atenção de vocês aqui para a inovação legislativa da Lei 13.654 de 2018, que incluiu 2 qualificadoras novas no furto. O inciso 4A, o parágrafo 4A e o parágrafo 7º. Vamos ver o que diz o 4A. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Então, eu uso o explosivo como meio, não é o objeto do furto explosivo, como meio. Famosos aí estão acontecendo direto aí, explosão de bancos, né, caixas 24 horas. Antes disso, antes dessa lei, 13.654 de 2018, o agente respondia aí por furto qualificado por rompimento de obstáculo em concurso formal impróprio com o crime de explosão majorada. Antes, né, da publicação dessa lei. Era a posição do STJ no RESP 164/7539 de São Paulo. O que nós podemos falar sobre esse parágrafo 4A? É preciso que haja um perigo à coletividade, a um perigo comum ao número indeterminado de pessoas. A qualificadora é de natureza objetiva, é um meio de execução do furto. Será que seria comunicável em concurso de pessoas, pessoal? Detalhe, o artigo 155, quarto 1, inciso 1º, vai restar absorvida por esse tipo, tá? E ela é, sim, comunicável. Uma pergunta interessante, há algum tipo de conflito com esse parágrafo 4A com o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento?
ele vai responder somente pelo furto qualificado. Não há que se falar aí em qualquer conflito com o 16 do Estatuto do Desarmamento. Veja que é um meio para a prática do crime, então vai restar aí aplicado o princípio da consulção. Porém, é possível falar em concurso? Sim, porém em contextos diversos. Ele possui explosivo para outras atitudes e é pego furtando. Aí são contextos diversos, mas no mesmo contexto vai restar aí a aplicação do princípio da consunção. Relação com o crime de explosão. A explosão vai restar absorvida. Parágrafo 5º. A pena é de reclusão do furto de 3 a 8 anos se a subtração do veículo automotor venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Então, furta um veículo e esse veículo é transportado para outro estado ou para o exterior. Pena de reclusão de 3 a 8 anos. Abigeato. O que seria o abigeato? É o furto de animais do campo, em especial o gado. Foi incluso em 2016 o parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, mesmo que abatido, cuidado para não cair nesse pega. O próprio parágrafo está dizendo que ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Parágrafo 7º. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa se a subtração de substâncias explosivas ou de artefatos acessórios que em conjunta ou isoladamente possibilitem a sua fabricação, montagem e emprego. Também está lá na Lei 13.654 de 2018. Um detalhe importante, se esse furto ele for qualificado por mais de uma qualificadora, uma das qualificadoras vai trazer o furto aí como furto qualificado. Por exemplo, 155, parágrafo 6º, o abigeato. Além disso, o parágrafo 4º. Essas do parágrafo 4º serão consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis, seguindo a mesma lógica aí adotada pela doutrina em relação ao crime do 155, parágrafo 5º. O que seria substância explosiva? É aquela capaz de provocar detonação, estrondo, em razão da decomposição química associada ao violento deslocamento de gases. Nosso grande professor Kleber Masson, no seu Código Penal comentado, São Paulo, de 2014. O agente é punido por furtar uma substância explosiva ou acessória que conjunta ou isoladamente possibilite a sua fabricação, montagem ou emprego. Por exemplo, o sujeito que furta uma banana de dinamite. Veja que aqui o explosivo é o objeto material do furto, não é o meio. E veja que é perfeitamente possível a acumulação do 155, parágrafo 4A e o parágrafo 7º. Pode acontecer no mesmo contexto, eu utilizar do explosivo para o furto, querendo roubar. Utilizar do explosivo para o furto, para furtar explosivo também, é possível. É claro que nesse caso uma será qualificadora e outra circunstância desfavorável. Observações da jurisprudência. Furto de cadáver é possível? Em regra, não. Nós teremos aí o crime de destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Com exceção do cadáver destacado para uma atividade específica de interesse econômico. Por exemplo, aquele cadáver que serve
a alunos de medicina em uma faculdade. Esse sim poderá ser alvo aí do crime de furto. Furto de coisas sentimentais, já falamos, é possível, bem como de valor econômico e sentimental. Importante que nesse caso não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o bem possui valor sentimental relevante para o proprietário. Não podemos aplicar o princípio da insignificância. E o furto famélico, que é aquele que a pessoa se vê numa necessidade desesperada para comer, beber, medicamentos. Furto cometido para preservar uma vida. Isso não há crime, o agente atua em estado de necessidade. Súmula 567 do STJ. O sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Tudo bem? Era uma tese defensiva de alguns advogados dizendo que o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, caracterizaria aí a impossibilidade do crime de furto. O STJ refutou essa ideia. Súmula 442 da STJ. É inadmissível aplicar no furto qualificado pelo concurso de agentes a majorante do roubo. Uma coisa são as majorantes do roubo e outra coisa são as majorantes do furto. As qualificadoras do parágrafo 4º dizem respeito aos meios de execução do furto. Vejam que todas elas são de natureza objetiva, portanto, elas se comunicam sim aos demais agentes no concurso de pessoas. Exceção a qualificadora do abuso de confiança. Essa tem natureza subjetiva e não se comunica. Rompimento de obstáculo. O STJ já decidiu o tema no sentido que o indivíduo que quebra o vidro do veículo para subtrair uma bolsa, por exemplo, esse sim está cometendo furto qualificado pela destruição ou rompimento do obstáculo. Por outro lado, se ele quebra o vidro para levar o próprio carro, não há aplicação dessa qualificadora. E essa violência ela pode ser promovida antes, durante ou após a prática da subtração, mas desde que antes da consumação do delito. Tudo bem? Se a violência for aplicada depois, eu vou lá e furto a bolsa e depois eu volto para quebrar a janela do carro, riscar o carro, aí nós vamos ter o crime de furto em concurso com o crime de dano. Terminamos aqui o crime de furto, pessoal, e eu peço que vocês façam a leitura da lei do novo pacote anticrime, que houveram algumas alterações aí nos crimes de furto e de roubo. Tivemos aí a volta da majorante do furto aí de arma branca. Vocês precisam ler a lei do pacote anticrime, que também alterou as penas do roubo, uma lei importantíssima, definiu outras formas de crime hediondo. Então, juntamente com a nossa aula aqui, eu peço para que leiam as alterações no crime de furto e de roubo promovidas aí pelo pacote anticrime. Tudo bem? Passando para o roubo, artigo 157, subtrair coisa alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Veja que agora nós temos aqui uma grave ameaça ou uma violência à pessoa. Ou depois de havê-la por qualquer meio, eu reduzo a impossibilidade de resistência da vítima. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. Parágrafo 1º. No caput nós temos o roubo próprio, no parágrafo 1º nós temos o roubo impróprio.
Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. Detalhe: o roubo impróprio, que está no parágrafo primeiro, é caracterizado como um crime formal, de consumação antecipada ou também chamado de resultado cortado, STJ-HC 92.221. É o chamado roubo simples impróprio ou por apropriação. E qual a diferença do próprio para o impróprio? No próprio, o indivíduo, o agente, ele utiliza da violência ou a grave ameaça para efetivar a subtração. Já no impróprio, essas ações são empregadas após a subtração como forma aí de garantir a impunidade do crime ou a detenção da coisa. Conseguem visualizar a diferença? Assim, no roubo impróprio, o emprego da violência ou da grave ameaça ocorre após o agente deter a coisa subtraída. Parágrafo 2º. Aumentam-se as penas de 1/3 até a metade, roubo circunstanciado, se a violência ou a ameaça é cometido com emprego de arma. Veja que tivemos aí algumas mudanças, né? O inciso 1º, ele foi revogado aí pela Lei 13.654 de 2018. Porém, foi incluso novamente pelo pacote anticrime. Veja como é importante a gente ler a questão do pacote anticrime no inciso 7º. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca, retornou aí pela Lei 13.964 de 2019. Antes da Lei 13.654 de 2018, só para vocês entenderem, se punia o roubo com emprego de arma, entre aspas, e podia ser uma arma de qualquer tipo, faca ou revólver. Se aplicava uma pena maior, com uma causa de aumento de 1/3 à metade. Veio a lei em 2018, a 13.654, e essa causa de aumento, embora tenha ido para 2/3, ela foi reduzida aí o seu âmbito de aplicação somente com emprego de arma de fogo. Porém, em 2019, ela foi novamente inclusa pelo pacote anticrime se for exercida com emprego de arma branca. Cuidado, leiam o pacote. Inciso 2º, se há o concurso de 2 ou mais pessoas, detalhe, a absolvição de um dos agentes elimina o aumento de pena pelo concurso de pessoas? Não, pessoal, não. Inciso 3º, se a vítima está em serviço de transportes de valores e o agente, ele tem consciência disso, sob pena de uma responsabilidade penal objetiva, ele tem que saber disso. Só incide essa qualificadora aí se a vítima transporta valores de terceiros e não valores próprios. É aquele serviço profissional de transporte de valores. Já falamos, a fim de afastar a responsabilidade penal objetiva, ele tem que ter consciência dessa circunstância para incidir essa causa de aumento. Tá, pessoal? Corrigindo aqui, tecnicamente, não é uma qualificadora, tá? É uma causa de aumento. 4. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, veja, mesma previsão lá do furto. O aumento de pena reclama a ultrapassagem da fronteira, não basta ser pego na estrada. Por exemplo, eu estou roubando um veículo e sou pego no mesmo estado. Não há o aumento de pena. O roubo já se consumou, mas não há o aumento de pena. Inciso 5º,
se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade. O ladrão deve permanecer com a vítima por tempo superior ao necessário para a execução do roubo. Isso para que ele consiga segurar o objeto do roubo ou para escapar de uma eventual ação policial. Inciso 6º, se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilite a sua fabricação, montagem ou emprego. Veja que aqui o explosivo, mais uma vez, é o objeto material do crime. Parágrafo 2º-A. A pena vai ser aumentada de 2/3, já de acordo com o pacote anticrime. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, se há destruição ou rompimento do obstáculo mediante o emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, vai aumentar de 2/3. Parágrafo 2º-B. Se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, aplica-se em dobro, não é 2/3, mas assim, em dobro. Tudo isso, essas novas previsões do pacote anticrime. Se da violência resulta lesão corporal, a pena é de reclusão de 7 a 18 anos e multa. E se acontece a morte, o famoso latrocínio, a pena é de reclusão de 20 a 30 anos e multa. Veja que estamos diante de uma latio legis impejus, né? Uma lei pior para o agente, então ela só pode ter aplicação daqui para frente. Roubo qualificado. No caso, nós temos lesão grave e morte. Esse roubo é qualificado pela morte e ele é chamado de latrocínio, já falamos. Alteração da lei dos crimes hediondos. Veja, o pacote anticrime alterou a lei dos crimes hediondos, acrescentando o roubo circunstanciado pela liberdade da vítima, artigo 157, parágrafo 2º, inciso 5, passou a ser hediondo. O roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito também é hediondo, agora. E o roubo qualificado pelo resultado, pela lesão corporal ou morte grave, lesão corporal grave. Então veja que existem 3 hipóteses de roubo que se tornaram crimes hediondos após o pacote anticrime. Objetividade jurídica do roubo, ele é um crime pluriofensivo. O que isso quer dizer? O roubo atinge mais de um bem jurídico, tanto o patrimônio quanto a integridade física, quando o roubo é praticado contra a pessoa. Ou patrimônio e liberdade individual, se é praticado com grave ameaça. Mas o principal bem jurídico protegido do roubo é o patrimônio. Tudo bem? Por isso ele foi elencado como um crime contra o patrimônio. Jurisprudência do STJ. No crime de roubo, a circunstância da arma ter sido apontada contra o rosto da vítima, ela não pode ser utilizada também como fundamento para fixar um regime prisional mais severo do que aquele previsto no artigo 33, parágrafo 2º do CP. E o porquê que o STJ entendeu dessa forma? O STJ entendeu que essa circunstância, ela configura grave ameaça, mas isso já é íncito do caput. Ela já é íncito do crime de roubo, não há que se valorar 2 vezes isso. O sujeito ativo do crime pode ser qualquer pessoa, é um crime comum. E detalhe importantíssimo, princípio da insignificância jamais não se aplica ao crime de roubo. Por mais que a coisa tenha um valor ínfimo, insignificante,
A violência e a grave ameaça, elas são tuteladas pelo direito penal. Precedentes dessa nossa egrégia casa que estamos presentes. STF HC 96671, STJ HC 117.436. Roubo privilegiado, igual furto privilegiado, é possível? Não, não existe a mesma previsão do furto para o roubo privilegiado. Nós sabemos que o direito penal trabalha baseado nos princípios da legalidade. Porte simulado de arma. O uso de arma de brinquedo com defeito ou desmuniciada. Nós podemos falar no crime de roubo pela ameaça. Só que não vamos falar em roubo majorado, tudo bem? Diferença de violência imprópria e roubo impróprio. São conceitos diferentes e que eu quero que vocês saibam. A violência imprópria significa um meio de execução diverso da violência à pessoa ou à grave ameaça, mas que produz os mesmos efeitos. Por exemplo, eu tiro da vítima a capacidade de resistência. Eu embriago a vítima, eu aplico drogas, né? Uso de soníferos. Veja, e aí o detalhe mais importante, a violência imprópria, ela só pode ser utilizada no roubo próprio. E tudo isso é diferente do roubo impróprio, parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtrair a coisa, emprega violência contra a pessoa ou a grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção para si ou para terceiro. A violência imprópria ela só pode ser aplicada no roubo próprio. No roubo impróprio, eu preciso que a violência seja própria. Sujeito ativo do roubo. O roubo é um crime comum ou geral, pode ser praticado por qualquer pessoa, claro que com exceção do proprietário do bem, já falamos, vale o mesmo entendimento do furto. O sujeito passivo é o proprietário, o possuidor do bem móvel e também qualquer outra pessoa atingida pela violência ou grave ameaça, ainda que não esteja ligada à lesão patrimonial. Pergunta interessante, é possível num único crime de roubo com duas ou mais vítimas? É possível, pois o roubo é um crime complexo. Nós podemos ter uma vítima patrimonial e a vítima lesada pela violência ou grave ameaça. É possível. Roubo de uso existe? Não, pessoal. É considerado crime de roubo. O crime de roubo de uso é fato típico. Já caminhando para o fim, pessoal. STJ. No delito de roubo, se a intenção do agente é direcionada à subtração de um único patrimônio, nós vamos ter apenas a configuração de um crime. Ainda que no modus operandi, no modo de execução, seja utilizada a violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa. Se o patrimônio era um só visado, nós estamos diante de um crime único. Outra coisa é a questão da subtração de bens de propriedade de vítimas diferentes no mesmo contexto fático. É crime único? Para o STJ, não. Concurso formal ou ideal de crimes. Então, é aquele famoso limpa no ônibus, né? Eu subtraio vários bens de várias propriedades. Concurso formal ou ideal de crimes, segundo o STJ. Exceção. Roubo praticado dentro de um ônibus, porém, o fato da conduta aí ter ocasionado violação de patrimônios distintos. Por exemplo, o da empresa de transporte coletivo, o assalto, o rapaz que trabalha coletando os valores, e eu levo tanto o bem da empresa quanto o bem do cobrador. Nesse caso, não descaracteriza a ocorrência de um crime único para o STJ se todos os bens estavam na posse
do cobrador. Tudo bem? Não seria concurso formal ou ideal de crimes. Consumação do crime de roubo. Como dissemos anteriormente, aplicamos a teoria da Amócio. A consumação do roubo só precisa de 2 etapas. Eu emprego a violência ou a grave ameaça e eu tenho o apoderamento da coisa, mesmo num curto espaço de tempo. E eu tenho que também constranger a vítima. Veja que ocorre uma antecipação da consumação do crime, do momento consumativo. É a posição do STJ e do STF. STJ, será que a conduta de roubar máquinas caça-níqueis é conduta típica? É sim, pessoal, é típica. Apesar da proibição da exploração dos jogos de azar em nosso ordenamento jurídico, nós temos que a res furtiva, nesse caso, tem sim relevância econômica, pois atinge o patrimônio da vítima. E sabemos que isso é objeto de proteção da lei penal. Arma de brinquedo. Já falamos, o STJ entende que a arma de brinquedo não é capaz de majorar o crime de roubo. Ou seja, praticamos o crime de roubo, mas pelo fato da ameaça. Só terminando, antes de entrarmos para o nosso quiz. Se o sujeito utilizou a arma de brinquedo, não cabe a majorante. Ok? Mas configura o roubo. Potencialidade da arma. É necessário a perícia? Não necessariamente. Por que eu digo isso? Caso não haja perícia, mas tivermos aí a prova testemunhal ou ainda outras provas, podemos dar amparo a essa majorante. Agora, se eu mando a arma para a perícia e ficar concluído que a arma não tinha potencialidade lesiva, ou seja, ela não tinha aptidão para realizar disparos, nós não podemos falar aí da incidência da majorante. A tentativa é cabível? Pessoal, qualquer crime que admite aí os crimes plurissubsistentes, onde há o fracionamento do intercrimes, é possível falar em tentativa. E a ação penal é pública incondicionada a todas as modalidades de roubo. Era isso, pessoal. Não deixamos de tratar de outros crimes contra o patrimônio, mas falamos aqui dos principais, dos mais são cobrados aí de vocês. Temos vistos aí nos jornais também os crimes de roubo e de furto. Para solidificarmos o nosso entendimento da nossa aula de hoje, vamos partir aí para o nosso quiz de perguntas. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então para o nosso quiz. Primeira pergunta. Nos termos da lei, em que consiste o estelionato? Não falamos dele aqui na nossa lei expositiva, na nossa aula expositiva, mas a gente consegue trabalhar aqui essa questão. Letra A. Obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio. E aí o detalhe importantíssimo da questão. Induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Letra B. Suprimir ou deslocar o tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória ou apropriar-se no todo ou em parte de coisa móvel alheia. Imóvel alheia. Conduta criminosa também. Letra C. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo ou danificando bens ou simulando dívidas. Também uma conduta ilícita. Letra D. Apropriar-se ou alguém de coisa alheia vindo ao seu poder por erro, caso ou fortuito ou força da natureza. Pessoal, o estelionato, ele se caracteriza justamente por esse induzimento, né? Eu mantenho alguém em erro, tá? Mediante uma conduta ardilosa
ou mediante um artifício para que essa pessoa aí, ela me ceda uma vantagem ilícita em prejuízo alheio. Letra A só poderia ser letra A questão número 1. Com relação ao furto qualificado, não é dada a pena de reclusão de 2 a 8 anos se o crime for cometido. Falamos aí das hipóteses do crime de furto qualificado, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, é uma hipótese de furto qualificado. Letra B, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, também é uma possibilidade do crime qualificado. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas, também. E letra C, pessoal. Veja, por criminoso primário e coisa furtada ser de valor pequeno, não, pessoal. Aqui estamos diante do famoso furto privilegiado. Não é hipótese de furto qualificado. Muita atenção, né? Lembramos lá da nossa aula teórica de que existem condições que devem ser somadas para o furto privilegiado e isso poderá o juiz lá tomar atitudes mais brandas em relação à pena, né? E algumas delas, criminoso primário, coisa furtada, for de valor pequeno. Letra C de casa. Vamos para a terceira pergunta. Carro oficial é furtado após funcionário público estacioná-lo em via pública, deixando as portas abertas e a chave no contato. O funcionário público, nesse caso, incorre no crime de, veja, temos algumas possibilidades de crimes contra o patrimônio, aqui como dano, né? Veja, letra A. Será que seria um dano ao patrimônio público, pessoal? Não me parece. Letra B. Gestão perdulária de bens e serviços públicos, também um crime aí contra o patrimônio? Também não me parece. Condescendência criminosa é aquele crime que vimos na aula anterior. Um crime contra a administração pública. Eu deixo de imputar ao agente, eu tenho conhecimento de uma prática ilícita e eu deixo aí de penalizá-lo ou comunicar a quem tem essa competência. Veja que nesse caso nós não estamos diante do dano do patrimônio público, que é um crime contra o patrimônio, nem diante de uma gestão perdulária de bens e serviços públicos, muito menos de uma condescendência criminosa. Como já estudamos na nossa segunda aula, trata-se aí de um peculato culposo. Nós temos uma conduta culposa que levou alguém de forma dolosa a se apropriar de um carro oficial. Por isso que não se trata de dano, nem gestão, nem condescendência criminosa. Letra D, peculato culposo. Hoje falamos sobre os crimes contra o patrimônio, os mais importantes, demos detalhes riquíssimos da jurisprudência dos tribunais superiores, STJ e STF, dissecamos todas as nuances dos principais crimes contra o patrimônio, não podemos falar do dano, aí outros, estelionato e demais, porém os crimes de roubo e furto são os principais que vocês precisam ter conhecimento. Encerro a minha participação aqui, agradecendo a atenção de todos vocês. Foi um prazer estar aqui tentando transportar conhecimento para vocês. Coloco-me à disposição de vocês para tirar eventuais dúvidas. Estou no Instagram. Se desejarem mandar dúvidas, podem me procurar. Será um prazer em ajudá-los. Um grande abraço a todos e contem comigo aí. Um abraço. Quer
dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.